Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com um convidado especial aqui no consultório. Vou apresentá-lo para vocês. É o Juliano Couto. Ele é advogado, ele tem mestrado em propriedade intelectual e a melhor parte do currículo dele é que é casado comigo. Essa parte realmente eu concordo. E eu o convidei, né, para ele que cuida aqui da clínica, da parte da documentação, ele que nos orienta nos contratos, a Alessandra tá falando, tudo jóia. Ele que nos auxilia nos contratos, em toda a documentação. O que eu percebo, assim, alguns colegas me perguntam se eu não tenho dificuldade, se não há uma resistência por parte dos meus pacientes em assinar os contratos da clínica. E a minha resposta é não, mas eu vou pedir para o Juliano explicar o porquê. Bom, boa noite, pessoal. A elaboração de um contrato, ele naturalmente exige um conhecimento mínimo do seu paciente no momento em que ele vai fazer a opção entre contratar os seus serviços ou procurar um outro profissional para poder fazer uma escolha que ele entenda que ele está mais seguro e que ele entende que o tratamento que ele será melhor atendido nas suas expectativas, né? Odontologia é baseada num relacionamento com o paciente. Não se trata apenas de um trabalho técnico. É algo muito pessoal. O profissional está atuando dentro da cavidade bucal do paciente e isso requer que exista, no mínimo, um vínculo inicial em que o paciente tenha segurança para poder elaborar, de fato, contratar, né? É importante que você tenha, que os profissionais da saúde tenham a noção de que o paciente, quando ele chega numa clínica, ele tem uma expectativa extremamente elevada, né? E a função do contrato, ela atua neste ponto específico também. O contrato, ele é decorrência daquela conversa inicial que o paciente tem, ele é consequência do diagnóstico clínico que você propõe a realizar, ele tem também nuances com relação a tratamentos alternativos, o que o paciente de fato quer fazer, né, e o que ele pode fazer também. Mas no contrato não se coloca as alternativas, né? No contrato nós colocamos só o que realmente foi acordado com o paciente, Exato. Né? O contrato, ele tem uma finalidade muito específica e ele não se confunde com termos de consentimento livre e informado. São duas coisas absolutamente distintas, mas que eles podem caminhar juntos. Aliás, ele deve caminhar junto. Porque na medida em que você faz o diagnóstico, você tem um acerto com o seu paciente, no sentido de que ele se propõe a fazer o tratamento. Você tem ali a única oportunidade para você definir de maneira clara e objetiva quais serão as regras desse tratamento, né? Na odontologia, cada vez mais isso vem sendo aprimorado, né? No campo médico é diferente, ele já tem isso como uma regra absolutamente estabelecida. Qualquer um que vai fazer uma cirurgia no hospital, ele assina contratos, assina termos de consentimento, ele anui com tudo que vai ser feito, ele anui com preço e ele já deixa de antemão regularizado um seguinte aspecto, a questão do pagamento. Então o contrato, ele pode, no início, facilitar toda a gestão do tratamento que o profissional vai fazer. Por quê? Porque a função básica dele é a de regularizar, deixar formalizado quais são as obrigações mútuas assumidas, né? Uma coisa que você sempre me fala e que eu acho que a gente não tem dificuldade dos nossos pacientes no contrato, porque o contrato ele é bom para as duas partes. Tudo que a gente conversa com o paciente está no contrato. O que vai ser entregue, quando vai ser entregue, as datas, assim, provável, né? Claro que a gente trabalha com biologia, isso pode ter uma alteração ao longo do decorrer do tratamento, né? Exato. E como isso começa a acontecer? Ele começa a acontecer no momento em que você expõe seu diagnóstico. Diz a ele o que ele precisa, diz para ele quais são as opções, e ele opta por uma.
E neste momento você precisa de antemão estabelecer que a clínica trabalha com um contrato. Esse contrato ele precisa ser simples e objetivo. Ele precisa ter letras grandes. Esse contrato ele não pode criar situações absurdas. Ele tem que ser razoável, proporcional. É preciso não ter nenhum tipo de cláusula leonina que possa, no momento inicial do seu relacionamento com aquele paciente, obstaculizar a própria assinatura do instrumento. Isso gera uma situação ruim, coloca em dúvida a credibilidade com relação aos aspectos técnicos, com relação à lealdade, tanto do profissional quanto do próprio paciente. Neste momento você define as coisas. Então ter um contrato objetivo, simples, ele precisa ser simples, ele precisa ser claro. Você já define de antemão algumas coisas que são extremamente essenciais, né? Extremamente essenciais porque normalmente o tratamento odontológico ele dura muito tempo. E depende, né? Tem situações que é uma prevenção, uma única sessão. Tem tratamento que dura de 1 a 2 até mais, dependendo da complexidade do caso. Agora, assim, só para o pessoal entender o que é um contrato leonino. Contrato leonino é quando é bom só, vamos supor, só para o dentista. Eu só coloco assim, tudo de bom para mim, tudo de ruim para o paciente. Não. Contrato, ele é o que você acordou com o seu paciente, né? O que vocês conversaram. O que tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o paciente. Exatamente. Então, né? São os direitos e deveres, são os meus direitos. O meu direito é entregar uma técnica correta, cumprir os valores que estão no contrato, né? E o paciente, ele tem o dever de comparecer nas consultas, nos horários combinados. Obedecer as prescrições que o profissional indica para aquele tratamento em cada uma das fases deles, ou seja, é um conjunto de obrigações formalizadas onde você tem o papel do paciente, que tem uma contribuição importante para o resultado que vai ser alcançado, no sentido de ele contribuir para que o tratamento tenha êxito, né? Claro. Então, se você, depois de ter concluído um procedimento odontológico, prescreve algumas orientações importantes para o paciente, sempre por escrito, tá? E com assinatura e termos de recebimento. Você está deixando definido que, no que compete ao profissional da saúde, foi feito dentro da melhor técnica. Agora, existem obrigações também do paciente, né? Ele tem o dever de cuidar para que o seu tratamento seja concluído da melhor forma. E como fazer isso? Você tem que simplesmente colocar toda a informação. Um aspecto que é importante dentro das relações de consumo é o princípio da transparência. Com relação ao princípio da transparência, espera-se que a relação seja permeada de absoluta clareza das informações que devem ser trocadas, que devem ser registradas dentro de um contrato. Isso significa que ao estabelecer ao firmar um contrato com o paciente e você já passa a fase da execução do contrato, que aliás ela deve ser feita sempre antes do início do tratamento. Da mesma forma que se o pagamento for parcelado, os cheques deverão compor a descrição do pagamento com os seus valores e a sua periodicidade, de forma que você tenha perfeita indicação de como o pagamento foi realizado. Cheque é documento. Então, se você tem a definição do preço e a definição do objeto do contrato, é bom que se tenha dentro dessa especificação do objeto todos os serviços que serão feitos dentro no tratamento do paciente, indicando cada procedimento, o seu preço unitário e o dente ou a região do dente em que será feita esse tratamento. De forma que isso facilita muito numa situação em que, se for necessário uma rescisão do contrato, você já vai ter de antemão pré-estabelecido quais foram os procedimentos. E na medida que o paciente, ao iniciar o tratamento, ele vai apondo a sua assinatura a cada sessão, e é por isso que o profissional tem que ter um registro clínico muito condizente com a realidade. É necessário que se escreva o que foi feito em cada sessão e como foi feito, e eventuais intercorrências durante a realização desse tratamento. Tá. Um aumento de pressão de um paciente, claro, alguma coisa nesse sentido. E é importante que ele assine com data. E deixa eu te perguntar uma coisa. Só para concluir, porque aí, se houver um risco futuro de uma rescisão de contrato, você já tem pré-estabelecido o que foi feito e o que não foi feito. E aqueles que ainda estão
por serem concluídos, nós temos situações diversas. Se a rescisão do contrato foi feita por interesse do dentista, aqueles serviços não concluídos não podem ser cobrados. Agora, se a opção da rescisão do contrato for do paciente, o paciente tem a obrigação de fazer o pagamento daquela parcela, daquele item do serviço que não foi prestado. Então, assim, você já deixa pré-estabelecido uma forma muito tranquila e objetiva de fazer a apuração entre os haveres e os deveres, com relação à obrigação do profissional da saúde de entregar aquilo que o paciente precisa e de ter a sua justa remuneração. E o consentimento livre e informado, ele tem que fazer parte do contrato, não é isso? E assim, o consentimento livre e informado da mesma forma, ela tem que ser íntegra, né? Tem que ser íntegro, aliás, né? Com todas as informações. Isso decorre da conversa inicial que você tem com o seu paciente. Quando você constrói o vínculo que você tem com ele, você dá segurança ao seu paciente do que deve ser feito, você deve traduzir toda a conversa preliminar que você teve, inclusive a proposta alternativa, se for o caso, dentro do termo de consentimento. Algumas pessoas dizem o seguinte, falam assim, olha, o termo de consentimento não pode estar dentro do contrato. Eu concordo, os documentos têm funções distintas e têm autonomia. Cada um desses documentos tem uma autonomia que é importante que seja observada. O contrato ele regula uma questão mais burocrática do relacionamento. Você tem ali a definição clara do objeto, que vai ser a descrição completa dos serviços, você tem um preço, a periodicidade do pagamento, você tem as cláusulas que regulam as obrigações do paciente para que se tenha um final feliz nesse tratamento, você tem as obrigações do dentista também. Então você pode, por exemplo, colocar, na hipótese de o paciente faltar a uma consulta, será cobrado o valor de X reais. Mas também tem outro aspecto. Se o profissional coloca essa cláusula e ele chega atrasado, ou ele também não pode atender, mesmo que seja por um justo motivo, não há o que se falar. É preciso que se tenha, primeiro, bom senso para poder tratar as situações como elas devem ser tratadas do ponto de vista da proporcionalidade. Mas é preciso ter o bom senso de que o paciente também faz jus a percepção desse valor, que pode ser um abatimento no valor do tratamento. Então, as cláusulas são recíprocas. E por que um contrato não pode ser leonino? Porque as regras valem para os dois lados. Sim, se eu cobro do meu paciente que ele falta, se eu faltar, eu também tenho que pagar o meu paciente. Se não foi uma justificativa, uma doença, né, um atestado. E outra coisa que assim, eu vejo é alguns colegas filmando o paciente na consulta inicial, né? Que é bacana porque você avalia o sorriso, o posicionamento, você já vai avaliando o paciente. Mas do ponto de vista legal, isso é legal? Olha, toda a documentação que você produz dentro do prontuário clínico, aquilo que a gente chama de documentação odontológica produzida, você tem radiografias, você pode ter os vídeos dos procedimentos sendo realizados. Mas na consulta, que ele vai falar que tem alguma doença... Pessoalmente, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho... Não, mas assim, o que você acha que um juiz iria achar disso? Constitui prova? Tudo que é pré-acordado e o paciente aceita... Ele tem que estar consciente, então, que está sendo filmado. Consciente que está sendo filmado. Em hipótese alguma, você poderia deixar uma câmera escondida, porque isso já fere toda a noção a individualidade, da boa-fé e até do direito de o paciente não querer ser filmado, né? Agora, se você combina isso antes com ele, tá? Se você quer facilitar a produção da conversa, do diagnóstico inicial, você quer ver a posição da arcada dentária dele, você quer colocar para o paciente, você pode até usar o vídeo para mostrar para ele, dando zoom e dizer o que está acontecendo com relação à proposta que você fará para poder dar um tratamento adequado. Agora, fotografias são essenciais. Sim. Né? A fotografia hoje ela é muito mais do que um meio facilitador. Ele é prova judicial e administrativa de todo o procedimento realizado. Então, como a gente lida com expectativas muito elevadas do paciente, é natural que essas expectativas tenham, já no início do tratamento, a definição exata de qual era o estado em que o paciente se encontrava quando ele procurou a ajuda do profissional. Sim. E você, ao tendo essa noção exata, e quando concluir o tratamento, é natural que o paciente, depois, especialmente se for um tratamento mais demorado,
que o paciente fala assim, não mudou nada, tá praticamente igual. Você tem sim um parâmetro objetivo para poder comparar a situação inicial do paciente e a situação dele depois de concluído o tratamento. Então, isso é uma documentação importantíssima. Eu recomendo que façam sempre, inclusive durante os procedimentos cirúrgicos, é extremamente interessante você ter toda a cadeia documental produzida. Então, a questão da filmagem, o paciente precisa consentir com ela, porque muitas vezes ele não tem a vontade de ser filmado. Ele não quer que o registro dele fique colocado, mas você pode fazer, se ele não quiser participar de uma filmagem, ele pode muito bem, o profissional pode muito bem propor a ele as fotografias sem identificação de rosto, para fins absolutamente de documentação legal. Pra gente, no consultório, a gente precisa das fotos de rosto porque os dentes, ele compõe, né, todo o formato do rosto, né? Nós precisamos de avaliar os olhos, tudo. Dentro do prontuário, se essas informações são importantes, você deve colocar. Até porque na proposta de tratamento, se você vai fazer uma reabilitação oral, que você precisa fazer um DSD com seu paciente, tudo isso será observado e documentado. Um DSD é sim um documento pré-constituído de prova. Faz parte de um estudo, faz parte de um estudo. E o diagnóstico ele é feito depois de se constatar a situação atual de saúde do paciente, mas também a situação pregressa. É preciso saber se o paciente teve algum problema de saúde grave, se ele toma alguma medicação, se ele sofre de algum outro mal, se ele está em tratamento médico, para que o dentista tenha condições de assumir o tratamento ciente de toda a saúde dele, do paciente. Outra coisa, porque nós hoje temos os prontuários, né, digitais, porque assim, aqui a gente tem os dois, né? A gente não aboliu o fato do paciente assinar o que é feito. O que você pode esclarecer, né, com relação a isso para quem está nos a documentação, o prontuário eletrônico, ele foi possível a partir do momento que criou-se a certificação digital. O que é a certificação? É um carimbo eletrônico que se põe dentro de um documento em que ele atesta como se fosse um cartório. Ele é um cartório digital, ele atesta que aquela assinatura foi feita por aquele usuário, detentor daquele token, e que ali tem fé pública e ele tem validade de forma absoluta com relação à integridade da assinatura. Por quê? Porque se o documento for alterado, imediatamente cai a assinatura eletrônica. Agora, não é só isso. Para você ter um sistema eletrônico de documentação odontolegal, você precisa ter a ciência de que não pode ser um sistema simples, ele é um sistema muito mais complexo, ele tem que ter um gerenciamento de documentos, ele tem que ter a funcionalidade de rastrear toda e qualquer alteração documental produzida ali dentro daquele prontuário. Você precisa ter, ele precisa ser auditável. Você precisa conhecer uma situação em que a prova é demandada, seja no âmbito administrativo, ou seja no âmbito judicial, de que aquele documento está íntegro e ele de fato compõe a documentação como compôs desde o início, ele não foi alterado. Né? Ainda nem todo mundo tem, né? E esses sistemas são muito complexos e caros, não são baratos, né? Existe hoje uma infinidade de empresas que produzem softwares odontológicos e algumas outras empresas que normalmente ela tem um porte muito mais sofisticado, são produtos mais caros e que exige até uma estrutura mínima de hardware para poder funcionar. Você tem que ter um sistema de backup adequado, você tem que cumprir regras de segurança, ou seja, quando você faz um escaneamento de um prontuário de um paciente, na verdade o que você está produzindo ali naquele momento é um início de prova muito consistente. Né? Se não houver nenhuma alegação com relação à falsidade daquele documento, ele é um meio de prova sustentável dentro de um processo judicial. Agora, se você tem um documento, um prontuário que foi redigido à mão, ele é ilegível, você não tem condições de mostrar dentro desse documento que tudo que foi feito, você tem, em comparação com o documento eletrônico, uma grande vantagem.
você já tem campos definidos, você não tem problema com relação à letra, os dados que ali estão informados e as assinaturas que precisam conter. Claro que o paciente, no futuro, acho que isso vai ser uma prática geral, é em que todos terão aí um certificado no bolso, né? Mas até isso acontecer, porque cada fabricante de token, cada certificadora possui seus próprios softwares, possuem seus próprios drivers que são instalados no seu computador, e muitas vezes se eu pegar um token que eu uso e se ele for produzido por outro fabricante daquele que você usa, eles não funcionarão de imediato, você tem que fazer uma configuração no computador, ou seja, é um procedimento mais complexo. Ele tende no futuro a facilitar. Já existe no mercado certificados em nuvem, em que você não precisa nem do token e nem do driver, e você pode utilizar essa funcionalidade de ele estar na nuvem para você produzir as suas assinaturas. Porque aí a pessoa que assina, ele está com o seu computador, com o certificado funcionando e todos os drivers em perfeita ordem. Então, existe uma complexidade com relação ao prontuário eletrônico que ela tende a ser facilitada no futuro, né? Mas ainda temos hoje uma situação em que a maioria dos fabricantes de software, eles não estão atendendo ainda às certificações de segurança mínimas exigidas para que ele seja considerado como um prontuário odontológico eletrônico, que tem o mesmo valor de prova do que um documento escrito. Certo. Né? O documento físico que você assina e assina junto com o paciente, ele é melhor do que se você tiver um documento mal redigido e mal escaneado, porque aí ele não faz prova de nada, né? Então, se você pretende, para fins de desobstrução dos seus arquivos e tudo mais, que o faça depois do seu tratamento, que você conclua o tratamento e propicie a documentação desse encerramento. Então, é importante que o dentista ele faça, ao término do tratamento, a descrição de todos os serviços e a quitação recíproca das obrigações assumidas, ou seja, o paciente pagou e o profissional da saúde ele entregou tudo que foi definido em contrato. E ali o paciente recebe o tratamento e ele se encerra naquele momento. A obrigação de fazer do dentista, ele se encerra naquele momento e você tem data e hora para aquele encerramento. Então, se você tem essa documentação toda produzida e você tem o cuidado de fazer esses termos um termo de entrega final dos serviços, você pode sim escaneá-los. Especialmente quando tudo aconteceu muito bem. Agora, se você tem situações que são um pouco mais complexas, você necessariamente vai ter que, eventualmente, recorrer ao documento físico para poder fazer uma prova. Resumindo, assim, contrato, ele tem... Quanto mais íntegro você for, quanto mais verdadeiro você for, menos problema você terá. E quanto mais documentado você for, é bom para você e passa mais seriedade, mais segurança até para o próprio cliente, né? Exatamente. Se você apresenta um contrato em que o paciente sente segurança e não vê nenhuma cláusula leonina, nenhuma cláusula desproporcional, você apenas e tão somente descreve o que vai ser feito, a forma como será feito o pagamento, a periodicidade, as obrigações mínimas que devem ser observadas no trato na execução do tratamento, você já tem ali uma situação muito bem definida. Agora, junto com o contrato, você tem que ter um documento, que é o termo de consentimento livre informado, que ele, como eu disse, ele tem autonomia. Ele pode até figurar como um anexo do contrato, mas ele tem funções diferentes. A função do termo de consentimento, do ponto de vista jurídico, é fazer com que o princípio da transparência, né, e o dever de informar, como bem prescreve o Código de Defesa do Consumidor, foi feito no sentido de apontar qual é a melhor proposta de planejamento odontológico para um determinado caso. A melhor proposta seria aquela que, na visão do profissional da saúde, ele entende que trará um melhor conforto para o paciente, uma melhor saúde, uma melhor oclusão, para que ele tenha um tratamento completo. Se o paciente não quer ou não pode fazer o tratamento integral, eu quero optar para fazer agora o que é mais urgente, né? Você coloca que o paciente optou por fazer apenas parcela do tratamento, aquilo que se tem como indispensável, e o outro tratamento que, apesar de ser necessário, ele é dispensável naquele momento. Então, essas obrigações de informar e de dar transparência precisam ser traduzidas dentro do termo de consentimento. Existe um modelo próprio de termos de consentimento informado. A estrutura básica ela é comum,
Mas o profissional da saúde tem que entender que cada termo de consentimento precisa estar absolutamente aderente à proposta do que vai ser feito. Então, um termo de consentimento para que o tratamento seja de implante, você tem que apontar os riscos de um implante, os riscos de uma não osso-integração, né? Combinado com efeitos de saúde que o paciente tem, até doenças pregressas como diabetes, e você precisa deixar claro que há uma hipótese de o tratamento não dar certo. Né? Sim, o paciente tem paciente. E ele precisa ter essa informação de maneira clara, prestada pelo profissional, para que ele possa optar. E optar por fazer o tratamento, e mais do que tudo, ele autoriza o início do pagamento, do tratamento. Ele tem a função de esclarecer e de autorizar o início da realização do tratamento. E assim, o contrato pode ser mudado, né, ao longo do tratamento. Às vezes é um tratamento longo e assim, já aconteceu com a gente, o que a gente faz? Um termo aditivo, não é isso? Exatamente. Como tudo na vida é dinâmico e as necessidades elas vão se alterando ao longo do tempo, um contrato ele pode ficar defasado. Você, no curso do tratamento, você pode verificar que se faz necessário fazer um acréscimo de serviço ou até mesmo uma redução de serviços. E você, ao fazer isso, você também precisa fazer a documentação disso em contrato. Então você apresenta de maneira pontual o que você vai acrescer, quais são os custos disso tudo, para que você tenha a documentação completa. Outra coisa também que eu vejo é em relação ao WhatsApp, né? Os receituários, pós-operatório, por WhatsApp. Qual a sua opinião? Né? Hoje acho que o mundo acontece dentro de uma mensagem eletrônica, né? Dentro de um WhatsApp. E as pessoas até assim chegam consulta, a querer, né? criar relações em que não deveriam ser criadas naquele contexto de uma troca de mensagens, né? Sim. Nenhum profissional da saúde pode dar um diagnóstico seguro partindo das informações unilaterais do paciente e pior, você não está vendo. E mesmo que ele tire fotografias e tudo mais, não é o paciente que tem que definir o que precisa ser fotografado, o que está acontecendo. É o profissional que precisa ter acesso ao paciente para poder conhecer o estado de saúde dele e com segurança fazer a ficha de anamnese se for um paciente novo e com segurança fazer a prescrição do medicamento ou do tratamento que você vai utilizar. E mesmo porque você já nos esclareceu que a gente não pode passar receita por meio eletrônico, não é isso? Olha, se você utiliza do encaminhamento de uma receita com certificação digital, do ponto de vista absolutamente legal da validade, ele vai ser aceito. Se for mas a farmácia não vai aceitar ao vender, porque a farmácia não está preparada ainda para poder receber receituários médicos em meio eletrônico. O farmacêutico lá, ele precisa de ter o documento físico com assinatura. Depende da medicação, né? Porque tem medicação que eles não... Claro. Antibiótico, por exemplo, eles não aceitariam, mas em hipótese alguma, um analgésico, um anti-inflamatório, eu acho que eles aceitariam sim. Eu acho que quando você abre essa possibilidade de fazer o encaminhamento por meio eletrônico em serviço de mensageria de um prontuário médico, você está se expondo. Você se expõe porque ali já fica pré-documentado que você não viu o paciente. E muitas vezes o paciente pode ter uma reação alérgica a uma dipirona. Então não é o fato de você poder comprar sem uma receita médica que isso será possível. Você não vai ter condições de fazer com segurança aquilo que tem o dever de fazer. Então se você manda um receituário por WhatsApp, você está fazendo prova pré-constituída de que você indicou aquele medicamento e que você não estava presente. Você não fez uma avaliação clínica dele. E isso tem consequências no mundo jurídico. Agora, o profissional também ele tem que se dar o valor. Porque muitas vezes a gente chega em situações em que muitas vezes as pessoas perguntam: quanto vai ficar o tratamento? Eu falo assim, não sei. O tratamento ele precisa ser avaliado, eu preciso saber o que você precisa para eu poder fazer uma prescrição. Agora, sempre com o exame clínico. Então, assim, não produzam prova contra vocês mesmos. Se vocês acham que não traz risco algum fazer uma prescrição de um medicamento que não exige a retenção da receita, ou que o efeito dele é muito simples, lembre-se que as reações biológicas de cada paciente são individuais, em que, em hipótese alguma, você vai poder ter uma noção, a condição de prever o resultado a partir do uso do medicamento pelo paciente. Exatamente.
Eu penso que pós-operatório, o WhatsApp, eu acho que nós temos que cuidar do nosso paciente. O paciente, ele veio no seu consultório, fez uma cirurgia, e se ele te manda uma mensagem, eu acho que é obrigação nossa chamar esse paciente. Se ele te mandou uma mensagem, é porque ele quer atenção. Então, não custa nada você marcar, olhar, ver se tá tudo bem. Eu acho que isso é até um cuidado, é um diferencial do profissional. É o vínculo, né? Claro, vem cá, deixa eu te ver o que tá acontecendo. Ah, não, tá tudo bem. Ou não. O agir do dentista, ele pressupõe um vínculo que você criou com aquele paciente, né? Você tem uma situação em que você precisa ter conhecimento dele, ele precisa confiar em você, ele precisa ter segurança. Exatamente. Então, esteja sempre com o seu paciente. Se você não pode atender naquele momento, que você proponha uma abertura na sua agenda, que você organize os seus pacientes, os seus horários. Você pode correr risco de perder todo um procedimento porque não avaliou seu cliente. Você pode achar que está tudo bem e não está tudo bem. Então, eu acho que pós-operatório por WhatsApp, eu acho que nós não deveríamos fazer. Pós-operatório, primeiro, que o paciente deve sair da clínica já com todas as orientações do pós-operatório. É que existem algumas coisas que eles ficam, às vezes acontece, eles mandam fotos, né? Ah, olha, minha gengiva tá assim e tal. Se for uma mera dúvida do paciente com relação à evolução da cicatrização e tudo mais, não tem o menor problema. Sim, agora, a questão básica é quando você ultrapassa esse limite e começa a agir como profissional. Você começa a prescrever, você começa a querer fazer um diagnóstico por um meio que não é aceitável, né? Exatamente. E assim, o profissional ele tem que ter a noção de que é importante que o paciente vá até a clínica e ele haja de maneira a ter a maior segurança possível. O médico não faz um diagnóstico à distância. Não. Ele não faz. É preciso que tenha um paciente. E como eu falei, o paciente ele se sente acolhido. É um momento cirurgia, o paciente fica inseguro com relação a qualquer coisinha, ele quer saber se está normal, se não está. Então, assim, o que eu faço aqui no consultório? O paciente mandou uma mensagem pro WhatsApp, a gente responde assim: iremos entrar em contato com você agora. E agora a gente liga pro paciente o mais rápido. Assim, quando a gente vê essa mensagem, a gente tem essa atitude. E nós chamamos o paciente para olhar, e até mesmo para ver se está tudo bem mesmo, né? Exato. E eles gostam muito, eu acho que isso é um diferencial. O paciente se sente reconhecido, né? Valorizado, né? Sim. Você está mostrando para o seu paciente que ele é importante e que as reações, a insegurança dele precisam ser tratadas, esclarecidas, né? Outra coisa também, às vezes existem estresse em relação, assim, que eu vejo colegas, fez um trabalho de reabilitação grande, aí o paciente vai embora e depois volta reclamando que não gostou. Aí é uma coisa que a gente não vive aqui na clínica, né? Ainda bem, né? Você quer falar sobre isso? A reabilitação, ele é um procedimento muito complexo. Ele envolve várias esferas de atuação do dentista. Ele tem que ter conhecimentos em oclusão, ele precisa ter conhecimento de materiais, ele precisa ter capacidade de trabalhar bem com esse conjunto de elementos para poder chegar a um resultado satisfatório. Satisfatório do ponto de vista tanto biológico, funcional, quanto do ponto de vista da estética. Às vezes o paciente ele tem uma expectativa irreal e você precisa deixar claro para ele que determinadas expectativas não podem... Tem limitações. Né? É um exemplo claro. Na sua última conversa aqui no Instagram, você estava com a professora Eliana e ela deixou bem claro, falou assim, olha só, um tratamento, a reação de um clareamento dental, um simples clareamento dental, ele pode, mesmo utilizando a mesma quantidade de medicamento, a mesma concentração, a mesma quantidade de sessões, um paciente A pode não ter o mesmo resultado que o paciente B obteve. Exatamente. Então, é preciso se atentar que a evolução biológica é fundamental com relação Sim, mas assim, uma forma de se evitar esse tipo de problema é, por exemplo, o que eu faço aqui no consultório? Nós vamos entregar... Dani. Oi, Dani. Nós vamos entregar um trabalho de lente de contato. O que nós fazemos? O que eu faço?
coloco, peço pro paciente no espelho, pergunto se gostou. Gostou? Gostei. Gostou mesmo? Não, vai no outro espelho. Eu tenho outro espelho aqui no consultório. Vai lá. Você quer que eu tire foto pra você ver? Ah, eu quero. Você quer mandar pra alguém essas fotos? Pra ver se realmente... Porque às vezes a pessoa gostou, mas ela quer que o marido ou o namorado, sei lá, alguém veja, a irmã, o amigo, a amiga. Então, assim, a gente tem essa atitude. Não, doutora, tá tudo ok, gostei mesmo. Então a gente pega um termo, né? Onde é escrito, né? E não tem nada de complexidade ao fazer esse documento. Ele tem que ser singelo mesmo. Ele precisa expressar que o paciente provou as próteses, né? Aprovou e autoriza a sua instalação. Porque se depois o paciente entender que naquela hora eu achei que estava bom e agora não está mais, o profissional tem um custo que não foi previsto. Ele no mínimo vai ter que refazer todo o tratamento com relação à preparação, à moldagem e as despesas com laboratórios que não são baratas, né? Exatamente. Então, assim, esse custo jamais pode ser do profissional de saúde. Esse é um custo do paciente. Perdão. Esse é um custo do tratamento e o paciente deve arcar com tudo isso. Então, se você tem esses termos de autorização, aprovação e autorização para que as facetas ou qualquer outro tipo de prótese possa ser instalada, que o faça por escrito, né? Foi até que eu disse na aula que eu dei para os meus alunos lá da UNB, quanto mais você tiver regras, quanto mais você for íntegro, quanto mais você for documentado, mais seriedade, né, mais respeitado por seu paciente você é. É uma função secundária do contrato, né? Na medida em que um profissional se diferencia pela qualidade de atendimento, pela qualidade do seu relacionamento, a criação de um vínculo, a segurança que ele dá, o conforto que ele dá ao paciente, e o contrato ele já é um documento inicial em que ele fala assim, olha, aqui é a coisa toda organizada. Então, assim, o contrato tem essa função secundária. E às vezes também, você está no tratamento de 2 anos com o paciente, aí de repente, já aconteceu comigo, o paciente, doutor, isso, não sei o quê. Eu fiquei na dúvida, eu falei, vamos ver no contrato? Eu sinceramente, eu não lembro do que foi acordado na época. Vamos ver? A gente senta, vê, tá tudo bem, né? E rediscute o contrato. Sim. O paciente fala, eu não quero mais fazer esses itens aqui. Ok. O paciente tem o direito de desistir. E outra coisa... E o tratamento não foi realizado. Exatamente. Então, nada mais justo que essas alterações sejam explicitadas em um termo aditivo. Outra coisa, em relação a recibo, né? O Juliano, ele trabalha no Serpro, né, Juliano? Exato. Eu trabalho numa empresa que presta serviços de TI ao Ministério da Fazenda, né? E nesse sentido eu posso lhes garantir que os controles fiscais, tributários, eles estão cada vez mais sofisticados. Então, assim, não vale a pena, em hipótese alguma, você ter, apenas por uma hipótese, não emitir nota fiscal ou seu correspondente recibo. E não é só, se não for um caso de uma pessoa física, não é só a emissão do recibo, você tem que ter o controle desses documentos. Vocês precisam ter uma rotina com o seu contador em que ele, de fato, faça esses lançamentos mês a mês e que você tenha um absoluto controle documental. Porque se o paciente fez de fato o tratamento, lhe pagou aquele valor por esse tratamento e ele faz o lançamento desse recibo que ele tem em mãos na Receita Federal e você não tem, você cai em malha. Você cai em malha. E assim, eu acho que quando você... Como eu falei, a gente tem que ser íntegro. Se a gente não concorda com o imposto, a gente tem que discutir no governo, e né? O imposto é algo que é pago pelo paciente. Sim. Ele é um elemento de composição do preço. Ele jamais pode ser moeda de troca para nada. Ele é uma obrigação legal, ela deve ser cumprida. E o fato de você ter a segurança de trabalhar dentro da legalidade é que você não fica refém do paciente. E assim, né? É questão de consciência mesmo, né? De honestidade mesmo, né? A gente quer um país honesto. A gente reclama de muitas coisas que a gente assiste no jornal, então por que a gente não vai praticar o que é correto dentro daquilo que a gente tem quer dizer, decisão sobre como fazer, né? Eu não tenho a chance de roubar mais, mas eu tenho, entendeu? Assim,
enfim, né? É uma obrigação legal, ela deve ser cumprida. Cada um com a sua. E eu acho que isso não deve ser um problema dentro dos consultórios. A solução para tudo isso é agir dentro da legalidade. Exatamente. Isso te dá uma tranquilidade, isso te dá uma sensação de que você no futuro não será questionado por algum problema tributário. E quando há um questionamento, as multas são altíssimas, né? E você afasta o risco. Afastar o risco é bom porque na origem ele já foi tratado, você já tem toda a documentação, você recolheu os tributos e não há o que pensar em caminho diferente, porque o resultado não será bom. Outra coisa também que eu vejo colegas mandando WhatsApp para os funcionários fora do horário de serviço, né? Manda fim de semana, 5 horas da manhã, e assim, né? Você quer falar sobre isso? Ainda que o paciente, que o profissional entenda, fala assim, não, ela está dormindo, mas quando ela acordar, ela vai ler. O problema é o seguinte, que se você tem uma relação se você tem um vínculo trabalhista com o seu empregado, você tem um horário determinado. Ele pode entrar ele inicia a sua rotina em uma hora determinada, ele depois encerra aquele expediente em um determinado período, tem o horário de almoço e volta. Se você faz a troca de mensagens eletrônicas por WhatsApp, com isso você está você pré-constitui prova contra você, na medida em que você está dizendo que, e declarando e fazendo o registro de que você está demandando o seu funcionário e seu empregado fora do horário do expediente. Isso com absoluta convicção. Ele será tido como jornada extraordinária e ela deve ser remunerada, a depender das convenções coletivas, mas a CLT prevê no mínimo 50% de acréscimo dessa hora extra trabalhada, né? Exatamente. Então isso tem um custo. Outra coisa também é secretária também ficar o tempo todo em redes sociais, também constitui justa causa, não é isso? Olha, isso pode constituir uma justa causa sim, porque na medida que você tem um contrato firmado para a prestação de determinado serviço, esse serviço não vem sendo realizado por um desvio de foco, você está tendo aí um descumprimento do seu contrato de trabalho. Então, sim, a resposta é positiva. Ele pode gerar sim. Certo. Agora, é preciso que você tenha em mente a necessidade de ter um clima harmônico dentro do seu consultório. Converse com os seus funcionários, deem a eles a previsibilidade daquilo que você exigirá no dia a dia. É importante que ele saiba que ele tenha a exata noção do que será exigido dele para que ele possa entregar aquilo que você espera receber. E o que você pensa sobre obrigação de resultado? Bom, principalmente hoje na estética, né? Na medicina também, eu acho que tem esse essa é uma questão problema, bem polêmica, né? e ela não é pacificada nos tribunais, assim, especialmente com relação a procedimentos estéticos. A regra é que o profissional deve ter em mente que a sua obrigação será sempre de meio, porque você tem um dever de utilizar a melhor técnica, você tem um dever de estar atualizado, você tem o dever de conhecer a situação de saúde do seu paciente para que você possa fazer alguma intervenção. E se você o faz de maneira justificável, você tem como, através de literatura científica, demonstrar que você utilizou a melhor técnica e que o resultado não pode ser garantido por uma razão simples, a reação biológica de cada paciente. Um paciente pode ter reações as mais adversas em que você não tem previsibilidade de ter para poder antecipadamente minimizar esse risco. Então, a jurisprudência majoritária é no sentido de que a obrigação do cirurgião dentista ela é de resultado. Resultado? Desculpe, ela é de meio. Né? E o Código de Defesa do Consumidor estabelece também em que a prova deve... Porque assim, o Código de Defesa do Consumidor especifica que o consumidor pode pedir ao juiz que ele inverta o ônus da prova. O que é isso? Em vez de provar que o tratamento não foi bem feito, ele tem que fazer o juiz pode determinar que o prestador de serviços prove de que ele foi bem feito. Uhum. De forma diferente com relação ao profissional liberal, você tem uma situação em que o ônus da prova cabe a quem alega. Especificamente nesse caso, não há aquela premissa estabelecida no Código de Defesa do Consumidor de que haverá sempre inversão do ônus da prova. Em situações específicas e muito muito objetivas, podem ser até
até avaliadas no caso concreto, mas a gente não tem condições de ter essa acho que ele tá falando. Então, assim, a gente tem obrigação de resultado. Um ponto que gera maior conflito e divergência jurisprudencial diz respeito a questões estéticas. Por quê? Com as questões estéticas, você tem, pelo menos em princípio, a possibilidade de que haja uma previsibilidade maior do resultado. Se o procedimento que você vai fazer é possível de ter uma previsibilidade em que tanto o profissional tenha segurança de que aquele procedimento, por ser simples, por não ter muita dependência de reações biológicas adversas, sim, ele terá um resultado final satisfatório. Mas, mesmo assim, se você tem um procedimento mais complexo, em que você faz uma intervenção um pouco mais invasiva e, eventualmente, uma reação biológica não esperada, uma intercorrência que não era esperada, atrapalhou o resultado. A ansiedade do paciente ela vai ser, de certa forma, frustrada. E ela pode ter a tendência de pedir que o senhor juiz faça intervenção na sua relação contratual e determine que você tinha um dever de entregar aquele resultado. Sim. Agora, existem juízes muito ponderados e muito racionais do ponto de vista da seleção, da forma como vai aplicar o direito, né? E o juiz, ao receber um caso concreto, ele, com convicção, se o profissional da saúde já apresenta, de antemão, um prontuário organizado, com todas as etapas do tratamento, há um termo de consentimento livre esclarecido, em que todas as intercorrências possíveis foram tratadas e informadas, e ainda assim o paciente autoriza, porque ele assume o risco de fazer o tratamento, ainda que exista uma chance mínima de que aquilo que não seja exitoso. Se o juiz recebe toda a documentação organizada, de forma que ela demonstre uma seriedade na forma do tratamento, tenham certeza, ele já vai olhar esse processo com outros olhos. Né? Então ele vai fazer uma interpretação da situação do paciente, do que aconteceu durante o tratamento, e você não tem uma regra pré-estabelecida, não existe uma regra. Procedimento estético, você tem obrigação de resultado, os procedimentos que não estão estéticos, você tem obrigação de meio. A regra que deve ser defendida por todo profissional de saúde é de que a obrigação será sempre de meio. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Relação paciente-dentista? Bom, até agora ninguém, né? Mas é isso, eu acho que o conselho que você poderia dar para os dentistas em relação eu acho isso assim, né? Não é nem cuidar, né? Cuidar melhor da sua documentação, né? O que se espera também é que o paciente ele tenha o profissional tenha consciência de que ele precisa transmitir segurança. Você tem pacientes que estão muito tranquilos, você tem pacientes que estão muito ansiosos. Sim. Cabe ao profissional fazer a gestão do tratamento dele e dar uma segurança e tranquilidade ao paciente. Se em algum momento houver alguma intercorrência que não será mais possível fazer continuar o tratamento, o melhor que se faz é rescindir o contrato e o profissional de saúde deve fazer um relatório absolutamente descrito de tudo que foi feito e de tudo que falta fazer para que o paciente, em mãos da sua documentação odontológica, porque o prontuário pertence ao paciente, né? E se o paciente solicita, você tem o dever de entregá-lo, mas você entrega mediante recibo. Claro, que aí a responsabilidade dele. A responsabilidade pela guarda documental passa a ser a dele. Agora, se você entrega também não tem recibo algum, você tem uma situação. Você não tem nenhuma condição de provar algo dentro de um questionamento, né? Exatamente. Então, o paciente tem que ter, o profissional precisa criar um vínculo de segurança com o seu profissional, com o seu paciente, e nunca abandoná-lo. Se você tem uma urgência, uma intercorrência grave dentro do seu consultório, em hipótese alguma, você pode deixar de fazer tudo aquilo que era esperado que fosse feito para poder salvar o seu paciente de questões mais singelas daquelas mais graves. Então, se o paciente teve um infarto na sua cadeira, procure prontamente o serviço do SAMU,
Você tem que ter disponibilidade. Se demorar, você precisa chamar. Você Se no seu condomínio kit básico, tiver uma brigada em que eles têm kits básicos de sobrevivência, é recomendável que você tenha alguns equipamentos que você, tendo já dentro do consultório, você tenha a condição de oferecer. Você tem que ter medicamentos para situações de risco, né? E você tem que ter tudo isso mapeado na sua cabeça. Tá, eu vou fazer uma cirurgia hoje que ela é complexa. O paciente ele sofre de alguns problemas de saúde, né, de pressão alta, às vezes ele é diabético, e você não tem condições de prever de maneira absoluta. Você faz esses procedimentos de maneira planejada. É muito bom que você tenha, se for o caso de uma sedação e um acompanhamento, de um médico ao seu lado. Porque se nessas situações de gravidade, essas intercorrências, o paciente vier com uma situação absolutamente fatal a óbito, você poderá ser questionado do que você não fez. Né? Exatamente. Então, assim, o tratamento ele é caro, ele é complexo, mas o paciente precisa arcar com esses custos. Então, se é necessário ter um médico para poder fazer o acompanhamento do controle de pressão, em alguns casos, nem é aconselhável fazer no consultório, né? Tem casos de pacientes que têm problema de saúde, assim, precisa levar para o hospital. Do bucomaxilo. Ele faz as cirurgias no hospital. Não, nós dentistas, nós implantodontistas também. Em alguns casos de paciente muito debilitado, a necessidade de, sim, é melhor, né, pela condição sistêmica do paciente, fazer no hospital. É onde você tem todos os recursos no caso de uma urgência. O dentista tem que estar preparado para o risco. Sim. Ele tem que ter um plano A e B. Se acontecer isso, quais são as medidas imediatas que eu vou tomar? Qual o medicamento que eu preciso tomar? Aplicar no paciente para poder agir de maneira imediata, para poder minimizar o problema até estancá-lo como um todo, né? E você já tem que ter essa previsibilidade para que você possa agir. E tendo essa previsibilidade, você vai saber exatamente o que fazer se essa intercorrência acontecer. Então, você trabalha de maneira muito mais tranquila, ainda que esteja uma situação crítica, de estresse, de risco para o paciente. Você tem condições de agir, porque você está cumprindo passo a passo aquele planejamento da situação. Sim, uma coisa, você já participou, né, até de uma amiga minha que ela entrou, né? Não, porque assim, com problema com o paciente, né, de não pagar, né? É por isso que o contrato é bom. É isso que eu queria falar. Deixa passar, se você tem, nós conversamos que as expectativas são muito elevadas no início do tratamento. E o momento de você fechar as regras da prestação do serviço é o momento inicial. Então, se você quer fazer um contrato, mas deixa o tratamento chegar à 5ª sessão, olha, já passou da hora. Você ainda pode fazer para poder deixar claro, ainda que a destempo. Mas aí a força negocial que você tem com o seu paciente é totalmente diferente. O paciente fala, eu não assino essa cláusula. Assim, poxa, mas é uma cláusula tranquila. Que a gente já combinou, ela está dizendo quais são os deveres que o paciente tem. Ele tem o dever de observar repouso, ele tem o dever de não tomar medicações desconhecidas do médico dentista, porque ele pode estar em tratamento com outro tipo de medicação que pode influenciar o resultado do nosso tratamento. Então, você esclarece de regras claras. Se de tudo, mesmo tendo um contrato simples, objetivo e equilibrado, o paciente não quiser assinar o contrato, que bom. Que bom que ele não assine. Porque é melhor você não ter um problema posterior do que você assumir o risco de fazer e ter toda a incerteza com relação ao que foi contratado, com relação ao que deveria ser pago, não foi, e até as hipóteses de rescisão do contrato. Acho que isso traz segurança para todo mundo. Agora, eu digo, você não vai deixar para fazer isso depois de iniciar o tratamento. Você pode perder um paciente importante. Você, quando eventualmente você inicia um tratamento e não faz todo o acerto previamente, quando você está dispondo a marcar um horário, todas as questões já devem ter sido tratadas pela sua secretária. Ela já providenciou a elaboração do contrato, segundo modelos já definidos pela clínica, ela já especificou quais seriam os cheques, o paciente já entregou os cheques, esses cheques foram lançados no contrato, porque senão depois você faz cobrança. Você deixa de ter uma atuação profissional e passa a atuar de forma
insegura para todo mundo, né? E quando você faz uma cobrança, você perde um amigo, você perde um paciente, e tudo isso poderia estremece a relação, e tudo isso poderia ter sido evitado se o profissional tivesse tido o cuidado de cuidar dessas questões burocráticas no momento apropriado. Você organizou, tá tudo certo, começou, então pronto, né? Não tem. Vai ser tranquilo. Você vai, né? Sua clínica vai estar sempre organizada, sem problemas. Você vai ficar tranquilo, seu paciente vai ficar tranquilo. E, enfim, eu acho que é isso. Acho que nós falamos quase tudo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita, né? Esses minutinhos a gente pode esclarecer para vocês. E para finalizar, eu acho que assim, quando você inicia bem, você já definiu todas as questões de maneira muito, muito definidas, você já preencheu toda a documentação legal necessária ao tratamento, a chance de você ter um problema com o seu paciente é reduzida drasticamente. Porque você não vai ter um problema futuro porque você não agiu profissionalmente enquanto deveria agir. Você vai estar tentando consertar as coisas. E aí pode ser tarde demais, você pode vir a perder um paciente por isso. Antes, né, tudo é informação, tudo, né, tudo tem que ser falado no início do tratamento. Quando você, na fase... Porque depois fica desculpa, né? Sabe o que é? Aquele implante que eu falei que ia fazer, não deu certo. Mas você não avisou pro paciente que não poderia dar certo. Você vendeu e falou pra ele que daqui 3 meses ele tava com o dente dele e podia viajar para as férias dele. E aí? Né? Então, assim, você só vai poder prometer aquilo que você pode cumprir e que está dentro das limitações biológicas de cada caso. Exato. E tudo aquilo que tem documentação legal, você já tem uma prova no futuro, vai ser muito importante para que você, eventualmente, numa situação de crise com o seu paciente ou num diagnóstico de um ato falho, porque errar é humano, né? Claro. Errar é humano. E você não pode permitir que o erro humano signifique o agravamento de uma situação do seu paciente. Você tem que fazer aquilo que é preciso fazer para poder corrigir o seu erro. E você tem que estar disponível para fazer isso de maneira imediata. E você tem algumas regras implícitas de todo contrato, que primeiro, a questão da boa-fé, né? Você tem contratado e escrito o dever de tratar o seu paciente. Se você descumpre isso, você está descumprindo o contrato que você mesmo propôs a ele. Exatamente. Então você age contrário aos seus interesses, né? Aos seus direitos. Fato integridade, informação, agir com clareza, estar bem documentado, vocês vão, né, ficar felizes, os pacientes, vocês vão ter uma clínica sem problema, vocês vão estar sempre... Que graças a Deus eu quis fazer isso porque em nossa clínica é muito tranquilo, né? A gente não tem, graças a Deus, a gente não tem problema com os nossos pacientes. Porque tudo é combinado antes, né? Tudo a gente tem esse cuidado. Aquele ditado do que é combinado não é caro são os princípios da informação e da transparência exigidas nas relações de consumo, né? Nada mais do que isso. Exatamente. E eu queria passar isso para vocês, para que vocês pudessem, né, aproveitar alguma coisa que vocês acharem que foi útil na clínica ou no consultório de vocês. Porque o que é bom para mim, eu gosto de compartilhar. Eu compartilho isso com os meus amigos. Inclusive, amigos já me pediram, Disso, manda seu contrato para eu ver como é. Sim, não tem problema nenhum, eu mando. Né? O contrato é super tranquilo, né? O contrato é muito... eu faço questão de ter um contrato muito simples. Muito simples. Porque se você coloca um contrato tentando colocar situações em que não seriam razoáveis de serem tratadas ali, o paciente não assina o contrato. As pessoas hoje são muito conscientes, elas estão atentas, né, ao que fazem, né? Todo mundo hoje é muito bem informado. Todo mundo procura segurança. Quando o paciente procura um consultório médico, odontológico, ele já sabe, ele já leu sobre tudo isso na internet. Então, ele vem com uma carga de informação já constituída por ele, ainda que seja uma informação leiga, né? E ao fazer esse diagnóstico e essa conversa
inicial, que é importantíssimo, né? Você estabelece as regras do jogo. Exatamente. Então, gente, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês.